Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje é dia de revirar o estômago e perturbar a cabeça porque eu vou falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Quando os Addams Saíram de Férias, escrito pelo Mendel Johnson. Se você tem aí o radar da perturbação ligado, em alerta, você já deve ter ouvido falar sobre este livro e eu posso te garantir que foi a gente que pediu sim, depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, que este livro estava esgotado. A Dark Side Books, junto com a Macabra Filmes, republicam essa obra que é considerada uma das mais perturbadoras e inquietantes da literatura e por vezes das mais repulsivas do horror contemporâneo. Publicado originalmente em 1974, Quando os Addams Saíram de Férias, tornou-se um best-seller e ganhou uma forte reputação no horror por todo o seu caráter cruel e perturbador e, obviamente, estaria aqui presente na nossa zona de desconforto. A tradução é da Camila Fernandes e eu vou mostrar mais detalhes da edição ao longo desse vídeo. Vou deixar um link para compra aqui na descrição também para quem tiver interesse nessa leitura. E eu aproveito para dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um like no vídeo, que isso me ajuda muito no YouTube, e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck em todas elas. Quando os Addams Saíram de Férias é um pesadelo. É um pesadelo sádico, assustador e angustiante. É um clássico transgressor baseado em fatos que deixa explícita a natureza cruel da humanidade. É a própria encarnação da perturbação. Talvez essa seja uma maneira de tentar definir essa história e tudo o que acontece entre essas crianças. Sim, crianças. E esse é o ponto mais sensível da obra, juntamente com uma outra característica que possivelmente é a que mais me atordoa na ficção e na realidade também, que é o horror e a crueldade como possibilidade. Sabe? Consegue imaginar essa sensação? Porque era possível. Porque era possível e isso basta para que a crueldade persista até o seu último limite. O enredo de Quando os Addams Saíram de Férias é muito simples. Bárbara é uma jovem de 20 anos de idade e ela resolve fazer um bico como babá e vai para a casa dos Addams cuidar dos dois filhos deles enquanto eles estão de férias, que são a Cindy e o Bob Addams, que têm 10 e 13 anos, respectivamente. Perfeito? Perfeito, tudo certo, tudo sob controle, eles parecem se dar bem até um momento, até um determinado momento que a Bárbara acorda amarrada e amordaçada por essas duas crianças. Com toda a certeza desse mundo, se passa na cabeça dela assim, meu Deus, o que eu vim fazer? O que eu tô fazendo aqui? Que é um clássico do rolê errado. De início ela tem certeza que aquilo é uma brincadeira, né? Só demonstra uma irritação, afinal eles são apenas crianças. Até que surgem outros 3 vizinhos, que é a Diane, o Paul e o Johnny. A Diane, entre eles, é a mais velha. Ela tem 17 anos. E nessa fica claro que as crianças não têm qualquer intenção de soltar a Bárbara e que para eles aquilo é um jogo. De fato, existe um jogo entre essas 5 crianças, um jogo intitulado 5 Libertadores, cuja dinâmica consiste em torturar essa babá, maltratá-la de diversas formas e submetê-la a situações precárias. O que poderia ser uma brincadeira de muito mau gosto, passou dos limites e se tornou um jogo torturante de puro controle e deleite sádico. A maldade por prazer e a crueldade por possibilidade. Violência sádica desenfreada e sem motivação. Não que uma motivação justifique um horror desses, é claro, mas justamente essa falta de motivo revela um caráter ainda mais perturbador, na minha opinião. Sendo assim, acompanhamos todas as agressões que a Bárbara recebe dessas crianças, cenas extremamente fortes que causam repulsa do começo ao fim, cenas bastante sensíveis de tortura física e psicológica. Há uma transformação evidente de como essas crianças enxergam o jogo e começam a aceitar tal violência como um fato normal. À medida que essa fantasia se realiza, tudo se transforma em horror. Essa jovem, ela passa a sofrer toda espécie de degradação possível, como fome, tortura e violência sexual. Um destaque aqui é que a narrativa do livro é em terceira pessoa, então temos contato com o ponto de vista da Bárbara
e também com o ponto de vista de cada uma das crianças, a visão da vítima e a visão dos agressores. E mais do que isso, em meio a essa deturpação do jogo, entre o que é diversão e o que é maldade, percebemos o que cada uma delas anseia, deseja com essa captura da Bárbara. Uma porção de elementos que criam esse momento, criam essa possibilidade, com a narrativa expondo as diferentes visões e pensamentos de cada criança envolvida. Mendel enfatiza essa vulnerabilidade das decisões. Não é algo tão simples ou reducionista de colocar todas as crianças como psicopatas ou exclusivamente más. São todas as junções que demarcam os rumos, os contatos, as influências ali dispostas, as orientações ou mesmo então as intenções. O poder, esse poder em mãos, é muito revelador. O que uma pessoa é capaz de fazer quando ela tem total controle, total poder sobre uma outra. Mas eu acho que quando os Addams saíram de férias, leva isso tudo para um outro nível, já que as agressões elas são cometidas por crianças e que não tem muito como colocar as dimensões exatas de suas atitudes. É ainda mais chocante como muitas coisas são feitas mais de um lugar de experiência do que de maldade para alguns deles. Como a gente consegue acompanhar os pensamentos deles, de cada um deles, conseguimos perceber essas nuances também. E ainda mais que a Bárbara, ela representa uma figura de autoridade ali. Ela foi contratada para isso. E agora ela se torna um objeto de posse. Ela se torna um brinquedo vivo. Com os pais possivelmente bem ricos, de férias em algum lugar, bem longe de casa, ela se vê no direito de explorar os seus impulsos violentos em um jogo macabro, em um jogo sádico. Depois que eles conseguem prender aquela mulher, né, eles passam por esse desafio, poxa, eles conseguiram. Soltá-la parece uma coisa muito idiota. Além do que, também tem a lógica de punição, porque se eles a soltassem, ela poderia contar para alguém. Dessa mesma forma, eles teriam problema de qualquer jeito quando os pais chegassem e descobrissem o que eles fizeram. Tudo fica mais e mais sinistro, mais pesado, principalmente porque tudo foi longe demais. Uma linha foi cruzada, um limite foi completamente atravessado. Certas coisas que a partir do momento em que se concretizam, não tem mais volta. Não posso deixar de mencionar o caso da Sylvia Likens, que aconteceu em 1965, que é considerado o maior crime de tortura dos Estados Unidos, onde a Sylvia, uma garota de 16 anos de idade, foi humilhada, agredida e torturada por uma mulher, seus filhos e outras crianças da vizinhança. Esse caso real foi adaptado pelo escritor Jack Ketchum em A Garota da Casa ao Lado. Eu li esse livro recentemente. Pedrada. Não tem nem o que falar sobre esse livro. E também ajudou e inspirou livremente o Mendel Johnson a trabalhar quando os Addams saíram de férias e principalmente compor o fio condutor da sua obra. Duplinha perigosa aqui, viu? Duplinha de peso. 2 livros para compor a zona de desconforto. Os anseios sombrios que habitam a mente desses personagens é o horror em sua essência mais pura. Encerro este conteúdo com a minha própria frase, que está lá no site da Dark Side Books. Olha, com um final que você possivelmente nunca mais vai esquecer na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que se segurem neste baque mental. Se você for ler quando os Addams saíram de férias, me marca nas redes sociais que eu quero acompanhar, quero repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.